Aproveite que você está em pé, pega agora a sua espada, pega a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo capítulo 14, verso 15. E o tema desta noite é motivação para avançar. Aleluia. Amém. Vire para o seu irmão e pergunta assim para ele: você está motivado? Quero ver, hein? Aleluia. Êxodo 14, verso 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode acompanhar aqui na tela. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia também. Vamos ler agora. Está escrito o seguinte, na minha versão, que é NVI, fala deste jeito: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? E outra versão diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Feche seus olhos por mais um minuto. Pai, obrigado por esta palavra. Cumpre a tua palavra e o teu propósito em nós neste tempo e nesta geração. Clamamos nesta hora por motivação vinda dos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. E só quem é de Jesus já dá um forte aplauso ao nome dele. Aleluia. O mais forte que você puder, hein? Amém. Queridos, nesta semana, desde segunda-feira, o Brasil parou. Está todo mundo acompanhando nas redes sociais um movimento iniciado por aquele jovem deputado chamado Nicolas Ferreira. Ele que saiu sozinho, só com a sua equipe, de uma cidade do interior de Minas Gerais, e resolveu fazer um protesto contra algumas coisas que têm acontecido na sociedade, que a mídia tradicional tem fechado os olhos, e as pessoas, por viverem suas vidas, estão, olha, é um problema, mas eu vou tocar o meu barco. Onde nós temos percebido que algumas pessoas, por ter participado de um movimento, receberam penas duras, exacerbadas, de um ministério chamado de justiça, mas não aplicou o devido processo legal. Por conta disso, traduzindo, foram injustiçadas por um processo que deveriam receber justiça. E aí, a maioria das pessoas fecharam os olhos para isso, outras pessoas bem feitas, não deveriam estar lá, mas há um processo legal a ser seguido. E por conta disso, de perseguição de presos políticos, ele se levantou desde segunda-feira e falou: vou caminhar a pé até Brasília. Foram 240 quilômetros. E este movimento começou a tomar força, principalmente nas redes sociais, né? Quem acompanhou isso daqui, levanta a mão. Quem acompanhou isso essa semana? Quem não acompanhou, levanta a mão. Quem não acompanhou? Então, fique por dentro, porque chegaram hoje lá em Brasília, depois de ter percorrido isso, e começou com ele, mais uns 4 ou 5, e hoje se encontraram milhares de pessoas lá. Tinha mais pessoas neste evento em Brasília do que aquele produzido pelo presidente no 7 de setembro, que estava vazio. Então você percebe que algumas pessoas antenadas nas redes sociais atenderam a este chamado e foram para lá como resposta de um protesto, foram motivadas por isso, porque toda caminhada nasce com um motivo. Foi assim com Martin Luther King, foi assim com Mahatma Gandhi na Índia, quando ele se opôs ao regime inglês que ocupou aquela terra. E você percebe que para iniciar uma caminhada dessa proporção, tem que estar muito bem motivado. Eu lembro uma vez que eu estava procurando emprego na minha adolescência. Eu saí da minha casa na Vila Assunção, fui a pé, fui até o centro, fui até a estação, peguei a industrial, fui andando, passei por 4 estações. Quando eu vi, já estava na estação de São Caetano a pé. Saí de Santo André a pé até lá com a língua 2 palmos. Não deve nem dar nem 30 quilômetros daí, sei lá, menos do que isso. Imagina todo esse percurso. Mas eu fui atrás de uma motivação. Eu queria bater numa porta de emprego e conquistar a minha posição numa empresa, por conta de uma motivação. E é isso que aconteceu hoje, que aconteceu comigo. Mas houve uma outra marcha que nós acabamos de ler, que aconteceu há muito tempo atrás, uma marcha com muito mais desafios, muito mais perigos aparentes, uma marcha que precisava ser feita pelo povo de Deus rumo à terra prometida, rumo à sua promessa. Houve esta marcha desafiadora que está registrada aqui em Êxodo 14, começou aqui,
Mas antes de iniciar a marcha no deserto, eles estavam diante de um grande desafio, porque aquele povo precisava marchar a pedido e debaixo de uma ordem de Deus, rumo à sua promessa. Se você achou difícil esta marcha que aconteceu essa semana, imagina um povo caminhando durante 2 anos, debaixo de um sol, no deserto, sem recursos próprios. Não bastava apenas força física ali, preparo militar, não bastava apenas um entusiasmo momentâneo. Para que eles pudessem cumprir essa missão, aquele povo precisava de uma coisa: eles precisavam de uma motivação espiritual. Diga assim comigo: motivação espiritual. Ou seja, eles precisavam sim de motivação. E eu quero que você receba nesta noite motivação para avançar. Posso ouvir um amém? Você deve ter escutado, qual o significado da palavra motivação? Se você fez parte de alguma empresa e fez algum curso no RH, se levar alguma pessoa para motivar os funcionários, com certeza eles falaram isso, que motivação, quando você divide em 2 palavras, o que você encontra? A palavra motivo e a palavra ação. E é uma verdade. Motivo que te leva a uma ação. Isso é o significado de motivação. A motivação é o motivo que me leva à ação. E essas pessoas que definiram isso, definiram com razão. E eu quero, se você não sabia desse significado, aprenda hoje. Motivação significa um motivo que te faz prosseguir, que te leva a agir. E olha, estamos no começo do ano, estamos no mês de janeiro. Janeiro é o mês que mais longo, o mês que nunca acaba, né? Janeiro é um mês gigante. É só o começo de 2026. Mas posso falar algo que o Espírito Santo falou no meu coração? Já tem gente que está querendo desistir. Mal começou o ano. Ei, a ordem de Deus é: não desista. É para continuar em frente. É para seguir. É para seguir a ordem de Deus, assim como Deus ordenou para que esse povo permanecessem na palavra, para que eles não pensassem em desistir. Não é para você desistir antes do projeto começar, não é para você desistir da mudança, da disciplina, da fé, é para você continuar. E eu vejo esta ordem que Deus deu para o povo, que nós lemos aqui. Coloca o texto por gentileza. A mesma ordem que Deus deu para Moisés ecoa para nós hoje. Diga aos israelitas que sigam avante. Siga avante. Aleluia. Diga para você mesmo: eu preciso seguir avante. Como eu disse, quem tá com a Bíblia que diz a versão marchar? Diga ao povo que marche. Levanta a mão. Alguém está com Bíblia nessa versão? Só a pastora Joyce. A pastora Joyce, este jovem aqui. E essa é uma versão interessante aqui, que eu colocou aqui na tela, porque essa palavra marchar no hebraico é nazar, que significa partir, romper com acampamento, romper aquele limite, significa sair de uma estação e ir para outra. Se você pegar a raiz desta palavra marchar, que é nazar no hebraico, tem todos esses significados, é deixar o lugar da estagnação. Você pensa que uma palavra é só aquilo? Não, tem muito mais por trás dessa palavra. Ou seja, não é apenas andar, não é apenas colocar um pé depois do outro, é decidir não permanecer onde está. E Deus vai te levar a esta decisão hoje. Eu não posso permanecer nesta estagnação, eu não posso permanecer nesta miséria, eu não posso permanecer nesta dor, eu não posso permanecer nesta loucura. Eu vou sair, romper com esse acampamento e vou seguir adiante, porque é ordem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus não manda Israel avançar com o acampamento montado, é para romper com o acampamento, Israel. Desfaz tudo isso aí. Desmonta, marchar é desmontar tudo isso. Ou seja, quem quiser avançar agora, vai ter que desmontar aquilo que está te prendendo no chão. Vai ter que desmontar aquilo que te prendia. E às vezes as coisas que nos prendem, são coisas que nós nos acostumamos com elas. Mas Deus falou, é para romper os limites. É
para avançar. Ei, Igreja Atos, vou liberar uma palavra profética. Estamos às vésperas de uma semana poderosa. Coloca aqui na tela a semana profética. Tá com a tela aí? Olha só que vai começar quarta-feira agora, gente. Quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 dias, uma campanha que a gente vai fazer aqui para abençoar o ano inteiro de 2026. Nestes 5 dias estará com a gente a missionária Ana na quarta-feira, o apóstolo Paulo aqui na quinta, pastor Rony Oliveira na sexta-feira, pastor Rogério Fontelas, sábados aqui, não sei se vocês conhecem, pastor João vai estar domingo, estaremos todos aqui, quarta, quinta e sexta às 8 horas da noite. Sábado às 19h30, uma semana profética com o tema Até que Cristo seja formado em nós. Vamos repetir o tema? 1, 2, 3. Até que Cristo seja formado em... Então, nós vamos liberar esse foto, vai ser melhorado ainda esta semana, mas nós já vamos liberar ele hoje no grupo da igreja. Hoje mesmo você vai pegar este convite, vai mandar para 5 pessoas. Para quantas pessoas você vai mandar? E vai falar, olha, pessoal gosta dessa região, a galera gosta de campanha. Você fala o seguinte, pessoal, vai ter uma campanha de 5 dias, não pode quebrar a corrente, hein? Não pode quebrar a campanha. Venha comigo quarta-feira, estou te esperando aqui. Ao final desta campanha, a sua vida vai mudar. Estou falando uma mentira? Claro que não. Na presença de Cristo, nossas vidas mudam. Você está entendendo? E temos testemunhos poderosos de semana profética, de 12 dias de clamor. Testemunhos que acontecem nas próprias reuniões, na conferência, na semana profética. Então, nesta semana, vai ter chuva de testemunho. Você vai ter que se esforçar e vai voltar para cá durante 5 dias, sem parar. Olha que nós já fizemos 12, hein, gente? Já fomos mais crentes, hein? Agora a gente está meio cansado, vamos fazer 5 dias, mas o poder de Deus vai estar aqui do mesmo jeito. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a ordem é marchar, a ordem é se levantar, a ordem é romper com aquilo que é o normal. Ah, só venho na igreja 2 vezes por semana, e olha quando vem, né? Só venho na igreja, não, é para romper, é para que você quebrar esse meio natural, essa normalidade, colocar o efeito, o ingrediente sobrenatural e romper para um 2026 cheio de vitórias. E ainda em janeiro, levanta a mão para receber, ainda em janeiro, você verá surpresas da parte dos céus, porque você vai desmontar aquilo que te prende, vai romper limites na presença do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, dê um forte aplauso a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, queridos, é necessário ter motivação para avançar. E eu quero te dizer o seguinte, que apenas o preparo e autoconvencimento não é o bastante. Vou repetir. Apenas o preparo e o autoconvencimento não são suficientes. Olha só como estava o povo de Israel. Na minha versão, quando você volta um pouco no capítulo 13, no verso 14, na parte B, capítulo 13, verso 18, diz o seguinte: assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Como que estavam os israelitas? Os israelitas saíram do Egito preparados para... Está acompanhando aqui? Olha aqui na tela. Os israelitas saíram do Egito preparados para... Estavam preparados. Vamos por tudo ou nada, vamos para o fight, é agora. Preparados para lutar. Vamos sair. É para sair? Vamos sair preparados. Olha só também como eles estavam. Agora no capítulo 14, no verso 8, diz o seguinte: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam como? Triunfantemente. Saíram preparados para lutar e marchavam triunfantemente. Ninguém vai parar a gente, vamos marchar triunfantemente, sem parar, sem parar. Preparados para lutar triunfantemente, preparados para lutar triunfantemente, preparados para lutar triunfantemente. Quando chega diante do Mar Vermelho, cadê todo aquele preparo? Cadê toda aquela motivação? Alguma coisa aconteceu. Por isso que eu estou falando que o preparo e o autoconvencimento não são suficientes. Planejamos, organizamos, fazemos discursos internos, ouvimos a palavra do coaching, né? Agora levanta a tua mão e fala: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Aí você sai para a rua: eu vou vencer. A primeira porta que você vai: eu vou vencer, eu vou vencer. Já sai chorando.
primeiro não, já volta para trás. Quem é do comercial, trabalha com vendas aqui, levanta a mão. Quantos não vocês recebem por dia? Hein? Uma vez contrataram uma moça numa equipe que eu fazia parte de outra empresa, que a moça estava saindo de um estado depressivo. E alguma coisa passou desapercebido ali na entrevista. Não foi eu que entrevistei aquela moça para fazer parte da minha equipe. No primeiro dia ela desistiu. Não conseguiu absorver tanto não. Ela saiu completamente entristecida no final do dia. Já pensou se o vendedor, cada não ele parasse para chorar? O que aconteceu com você em Sol? O que aconteceu em Valdeci? Aconteceu o que? Já pensou? Não, é o chamado funil de venda. A Nath também é com vendas, né, Nath? Já pensou? Quantos nãos? E aí, queridos, é assim, hoje eu vou vender, hoje não quero. Adiantou você fazer aquela... É mais do que isso. É mais do que autoconvencimento. É mais do que preparo. Porque parecia que o povo de Israel tinha força. Tudo indicava que eles estavam confiantes, estavam fortes, estavam organizados, queriam triunfar. Vamos, ninguém vai parar a gente, vamos para cima. Mas chegou diante da primeira dificuldade, chegou diante do primeiro obstáculo, mar à frente, inimigo atrás, começaram a reclamar. Começaram a ver que eles não eram, na verdade eu não sou tão forte. Não é como eu pensar com aquela música lá? Na verdade eu não sou tão forte como eu pensava. Era isso. Chegou diante do mar, não achou que ele era tão forte assim. Achava agora e agora, o mar à frente, o inimigo atrás. Que bom que eles estavam preparados, eu quero te dar uma ordem, se prepara também. Que bom que eles estavam autoconfiantes, eu quero te dizer, autoconfiança ajuda também. Mas nenhum dos dois substitui, sabe o que? A direção e a palavra de Deus. Nenhum dos dois vai substituir a direção do Senhor, porque a ordem de Deus é: continuem, avancem, marchem, sigam adiante. O preparo está levando vocês até o mar, mas só a direção de Deus vai fazer que o mar seja atravessado. E aí, você se preparou? Que bom, fez a sua faculdade, é um preparo, fez seu curso, se preparou, leu seus livros, é um preparo, estudou a palavra, está se preparando. Isso vai te levar até um certo nível. Mas quando você começa a ouvir a voz de Deus e sabe que Deus está te ordenando para prosseguir, para avançar, nada vai te parar. Não há mar que vai te deter, porque a direção de Deus vai fazer você atravessar o mar. Fala assim para o seu irmão: o preparo te leva até o mar, mas só a direção de Deus vai te fazer atravessá-lo. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Por isso, mais do que preparo, isso nos leva para um outro ensinamento nessa noite. Mais do que preparo, precisamos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Uma palavra que nós amamos desde o começo do nosso ministério, nós falamos isso, compusemos canções. A pastora compôs uma canção usando essa palavra, que no hebraico é chamar. Que chamar quer dizer ouvir e obedecer. Chamar de Israel, ouça, não é apenas ouvir e esquecer, não, é ouvir e permitir com que aquilo que você ouviu entre na tua mente e no teu coração. É um ouvir diferente, é um ouvir que leva à obediência, porque o que vai nos sustentar nesta caminhada, além da nossa convicção pessoal, será a nossa obediência espiritual. Quem lembra que eu já falei que a Bíblia é dividida em dois grupos aqui? Levanta a mão, quem lembra disso? A Bíblia é dividida entre dois grupos. Quem são eles? Os obedientes e os desobedientes. Quem que você quer ser? Quem é desobediente, levanta a mão. Amém. Ô, varoa. Então deixa Deus tratar seu coração, você vai passar a ser obediente a partir de hoje. Mas é a única sincera, porque eu sei que tem muito desobediente que não levantou a mão aqui, viu? Que bom que ela foi sincera. E às vezes, nós desobedecemos, é uma desobediência contida, não declarada.
Uma desobediência velada que se diz? Uma desobediência que é bem, vamos dizer assim, no secreto, camuflada, ninguém vê que você está desobedecendo. Então o que vai te sustentar nesta caminhada é a obediência, porque eu quero te dar uma boa notícia hoje. O mesmo Deus que falou para este povo é o Deus que está falando hoje. Quando Deus falou através de Moisés, para Moisés, diga aos israelitas que sigam avante. Deus liberou a palavra dele para Moisés. Moisés, a ordem é essa, a minha palavra é essa: sigam adiante, sigam avante. A palavra de Deus também está liberada hoje. Ah, pastor, hoje não tem nenhum Moisés para guiar. Não, você tem a palavra. A palavra está aqui, te orientando. Esta é a boa notícia. A voz de Deus também está liberada hoje para nós. É a sua palavra. Quanto mais você conhece esta palavra, mais motivos você tem para agir, mais motivos você tem para avançar, mais motivos você tem para continuar. Quanto mais você conhecer esta palavra. Amém? Prossigamos em conhecer ao Senhor. O povo que conhece ao Senhor se tornará forte e ativo. E como nós conhecemos ao Senhor? Ouvindo a sua voz. Pastor, não estou escutando. Você vai escutar com os teus olhos. Começa a ler esta palavra. E olha que hoje nós temos mais recursos, né? Hoje você pode colocar o áudio da palavra, o YouTube da palavra, colocar o Spotify da palavra e sair ouvindo a palavra o dia inteiro. Porque se você ouvir a voz de Deus, esta voz vai te libertar de toda desmotivação. Esta voz vai te libertar de toda depressão. Esta voz vai te libertar de toda confusão e vai fazer você se levantar e andar e progredir. Amém, queridos? Você não percebe isso? Quando às vezes você falta no culto, não sei com você, mas às vezes você falta um domingo e você já fica meio estranho. Está faltando a palavra. Às vezes você falta. Tem gente que falta num mês, não sei como sobrevive. Mas espero que esteja sobrevivendo, ouvindo e lendo a palavra no seu dia a dia. Porque aqui nós encontramos esse refrigério neste altar. A palavra poderosa que nos liberta e nos faz avançar em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porque não vai ser no improviso. E agora, Moisés, vamos improvisar? Não, não tem improviso não, eu vou clamar ao Senhor. A fé não vai nascer no improviso não. Vai nascer de uma escuta atenta. Porque que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você está escutando atentamente ao Senhor, este ouvir, este chamar, não é aquele ouvir do desenho do Pica-Pau. Na minha época eu assistia Pica-Pau, não sei se existe hoje ainda, que ele colocava um pano no ouvido e passava pelo outro, fazia assim, ó. Era vácuo, de um lado para o outro. Lembra dessa cena? Tem crente que é assim, está ouvindo correção, está ouvindo orientação, está ouvindo exortação, está ouvindo palavras que edificam, palavras que consolam, mas não cai no seu coração. A terra não está boa, está cheia de pedra, está cheia de espinho, está sufocando. Aí por isso que você vê crente que não muda caráter, que não muda o vocabulário, que não muda o jeito de andar, de agir, de se vestir, de se comportar, de falar com as pessoas, achando que a vida aqui da igreja é separada da vida lá fora. Não, nós somos seres integrais, somos os mesmos aqui na presença do Senhor e precisamos ser o mesmo do lado de fora. Somos chamados para fora, para resplandecer a luz de Cristo no mundo perdido, caído e em trevas. Por isso que nós temos que ouvir Deus de uma maneira diferente, escutar no modo obediente, porque aquele que ouve Deus terá respostas para si mesmo, respostas até mesmo para esta geração. Agora, se esta é uma palavra então de motivação para avançar, eu quero te perguntar nesta noite, o que será que nos impede então de enxergar esses motivos que nos levam a agir? Motivação, motivo que te leva a ação. Só que tem alguma coisa que está nos impedindo de enxergar estes motivos que nos levam para agir. Eu separei alguns deles, mas pode ser que se encontre outros mais.
Um dos motivos que eu separei é o seguinte: é a mentalidade do pelo menos. Sabe qual é a mentalidade do pelo menos? Olha só, vou te explicar. Aqui no capítulo 14, o texto começa aqui a história no verso 11, né? Disseram a Moisés, foi 10, vai, desde o 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Ao mesmo tempo que clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulo, de cemitério no Egito que você trouxe a gente para morrer aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Tipo assim, eu sou escravo, éramos escravos, pelo menos a gente não ia morrer aqui. E tem muita gente usando pelo menos hoje, né? O pelo menos sabe o que é? Na verdade é a teologia da acomodação. Eu sou escravo desse vício, pelo menos sou eu que me sustento, né? Sou eu que pago. Eu sou escravo não só do Egito, não só dos vícios, sou escravo das telas, pelo menos sou eu que pago a minha internet. Pelo menos eu não peço dinheiro para ninguém, né? Vivo num casamento tóxico, pelo menos não estou sozinho. Esse aí começa a colocar pelo menos em tudo. Temos que abandonar a mentalidade do pelo menos. Eu não cresço espiritualmente, mas pelo menos eu vou para a igreja. Queridos, bater cartão na igreja não é sinônimo de crescimento espiritual. Né? Como que é? Pelo menos eu estou acima, mas pelo menos não tenho ministério. E as pessoas vão colocando pelo menos em tudo. E o problema do pelo menos, sabe qual é? É que ele normaliza a escravidão. O pelo menos normaliza a escravidão. E eu quero dar uma ordem no mundo espiritual, como profeta e sacerdote nessa casa. Toda a escravidão está sendo quebrada agora em nome de Jesus. A escravidão, as algemas da mente, no coração, no modo de olhar, de ver, de viver, de visão de mundo, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amém. Acabou esse tempo do pelo menos. Porque o pelo menos transforma a sobrevivência em virtude e transforma a escravidão em zona de conforto. Não, acabou a zona de conforto na escravidão. Você precisa encontrar motivos para avançar. Quem está entendendo, diga amém. É isso, gente, porque você acha que o Egito era bom para esse povo? O Egito nunca foi bom. Repita comigo, o Egito nunca foi bom. Sabe o que aconteceu? O Egito se tornou familiar para eles. É a história daquele peixe que nasce no aquário e que acha que o aquário é o oceano. Não é isso. Deus tem muito mais. Eu sei que tem mais de Deus para mim e para você. Tem muito mais de Deus para você. Toma posse nesta noite. Sabe o que nos impede de enxergar motivos para agir, queridos? O medo. Olha só, nesse mesmo texto aí do capítulo 14, verso 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Diga para quem está do outro lado: don't be afraid. Olha, já aprendeu 2 línguas aí. Não tenha medo. Pastor, mas como assim? A Bíblia condena o medo? Não. Na verdade, ela reconhece o medo, que o medo existe, só que ela não exalta o medo. Por quê? O medo, até uma certa proporção, ele é providencial e existe até por questão de sobrevivência. A dose do medo. O problema, por exemplo, Apocalipse, coloca aqui, Apocalipse capítulo 21, verso 8, só para a gente entender uma questão sobre o medo. Apocalipse 21, 8, verso 8 diz o seguinte: quanto aos covardes,
aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será lá nos quintos dos infernos. Não é isso, pastora Joyce? É o lugar deles. É isso mesmo. Por quê? Mas aqui, os medrosos, os covardes que estão aparecendo aqui, que não herdarão o reino dos céus, que não herdam o reino, não é aquele que sente, porque todo mundo sente medo, mas é aquele que se deixa governar por ele. Nós não podemos nos deixar ser governados pelo medo. Em nome de Jesus, quando o medo te impede de viver a obra de Deus, quando o medo e a covardia te impede de se levantar com ousadia para falar das grandezas do Senhor, quando o medo e a covardia te impedem para se posicionar no meio de uma geração perversa, incrédula, cheia de injustiça, de imoralidade, se o medo e a covardia está te impedindo de se levantar, esse medo é perigoso. Essa covardia, ela sim é condenada pela palavra. O medo, ele até nos alerta para algumas coisas, mas ele não pode nos governar. Amém? Pastor, mas é a barata, tenho medo de barata. Não é medo que você tem asco. Você não é menor que a barata, você é maior que a barata. Posso ouvir o amém das mulheres? Você é maior que a barata. E não me chame para matar barata, que eu não vou matar, tá? Eu até pego ela pela anteninha, que eu já fiz isso, mas eu pego pela antena, levo lá para a rua, falo, vai viver, varoa. Falo isso para ela. Fazia muito isso, lá na minha casa, tinha um lugar misterioso, que era a porta do banheiro, e na imaginação de criança, né? E na porta do banheiro, toda vez que eu acordava de noite, naquela lingueta onde entra a maçaneta, eu olhava, ia para o corredor e via duas anteninhas assim lá de fora. Só as anteninhas. Então eu imaginava que ali era uma colônia de barata naquela parede. Deve ter tanta barata aqui dentro. E eu só pegava, quando aparecia as antenas, puxava pelas antenas a barata. E ficava, e agora? Quem é o mestre? Falava. E lá jogava a barata fora. Mas você é maior que a barata. Não tenha medo. Não deixe o medo te governar. Medo de dirigir, medo de tirar a carta, medo de bater na porta daquela empresa. Ei, se você não bater na porta, outra pessoa vai bater. Medo de falar com aquela garota e agora Deus me mostrou que é ela, mas eu tenho medo de chegar nela e pedir. É no tempo do Senhor? Não tenha medo. Seja homem, e seja homem também, se for ouvir ou não, seja homem para chora escondido, levanta a poeira e vai embora. Mas temos que enfrentar os nossos medos, porque quando o medo dirige, a promessa fica invisível, você não enxerga a promessa. O povo não enxergou a promessa, eles enxergaram o medo e Moisés precisou responder para o povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. É hoje o dia da vitória sobre esses que te afrontaram, te escravizaram, feriram as suas costas, chicotearam os vossos lombos. Acabou esse tempo da escravidão. É para lá que vocês querem voltar? Não tenham medo, é hora de avançar. Amém, igreja? Igreja Atos, é hora de avançar. É para nós avançarmos. É a ordem que o Senhor tem para cada um de nós. Precisamos vencer o medo, precisamos vencer a mentalidade do pelo menos. Precisamos fazer, sabe também o quê? Não podemos esquecer, precisamos nos lembrar de quem é que luta por nós. Glória a Deus. Coloca o verso 14 aqui, vaso. Verso 14, olha só o que diz aqui: o Senhor lutará por vocês,
Fiquem calmos. Ei, o Senhor vai lutar por vocês. Aleluia. O Senhor vai lutar por você, vai lutar por você, vai lutar por você, vai lutar por cada um aqui. O Senhor é que vai lutar por vocês. Não vai ser o presidente, não vai ser o partido A, o partido B, não vai ser o gerente bancário, não vai ser aquilo que você tem na conta. Quem vai lutar por você é o Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, ninguém impedirá. Então se levanta com poder e autoridade, porque a vitória é tua, porque quem peleja por você e por mim é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Oh, aleluia. Tivemos a palavra poderosa na quarta-feira aqui, sobre a vitória sobre as muralhas de Jericó. Quem se apresentou para Josué não foi Jeová Shalom, o Deus da paz, foi Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Este sabe demais sobre o que é guerra. Ah, pastor, mas a minha guerra é difícil. Sim, eu compreendo, não minimizo a sua dor, mas eu quero te falar uma coisa: o nosso Deus é o Deus da guerra. Ele guerreia todas as batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Uma versão de calai-vos. Quem vai pelejar por vocês é o Senhor. Então está na hora de você, fecha a boca. Deixa Deus lutar, deixa Deus guerrear. O povo viu o mar, o povo viu o exército egípcio, mas esqueceu quem é que estava no controle. Era Deus que estava no controle. E olha, nós não podemos esquecer do Senhor, esquecer Deus na crise. Esquecer de Deus no meio da crise é ficar focado na circunstância. E tem uma música das antigas que até Melissa sabe tocar, que diz assim: não, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Nem vai se lembrar dessa música, né? Não me guio por vista, só eu já que vai saber essa música. Alegre, minha esposa querida também, que nós fizemos essa semana 30 anos de casado. Ei, vitória, hein? Essa mulher vai direto pro céu, por ter me aguentado 30 anos. 30 anos. Ela já está saindo asinha. Nós não vamos olhar as circunstâncias, vamos olhar o Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero que nesta noite você encontre motivos suficientes para continuar caminhando. Quem quer encontrar motivos suficientes, levanta a mão e diga amém. Então, existem motivos suficientes para continuar caminhando? A resposta é sim. Existe sim. Para nós continuarmos caminhando, avançando, marchando. Porque eu quero que você entenda isso. Como encontrar esses motivos? Em primeiro lugar, há momentos para orar e há momentos para agir. Do mesmo jeito que dividiram a palavra motivação, olha só que interessante, na palavra oração também existe uma ação dentro da palavra orar e ação. Orar e agir. Estava na hora de orar? Sim, mas depois que Deus deu a ordem, é hora de agir. Moisés orou? Orou, só que Deus respondeu: agora marcha. Bota marcha aí, pé na marcha, marcha no pé, não sei como o pessoal fala hoje em dia. Agora é marcha. Porque há orações, queridos, que se encerram com uma ordem. Existem orações que são encerradas com ordem do céu. Orou, agora marcha. Orou, vai e não peques mais. Orou, levanta, toma o teu leito e anda. Orou, clamou, vai, lava esse olho, lá no tanque de Siloé, lava esse olho, lava essas lágrimas, lava tudo que está aí, agora volta a enxergar. É isso. Tem momento para orar e tem momento para agir. O melhor de tudo é quando você ora e age ao mesmo tempo. Isso é legal. O ideal é orar, sim, mas não apenas orar. O ideal é orar e agir. Diga comigo, o ideal é orar e agir. Amém? Tá lá, tá diante do mar, tá esperando o mar se abrir. Enquanto o mar não se abrir, eu não marcho. Já foi dada a ordem? Marcha. Enquanto você não marchar, o mar não vai se abrir.
Para cada momento Deus revela uma estratégia diferente. O importante é o quê? Nós estarmos atentos para ouvir a voz do Senhor. Neste momento, a ordem é: marche. Começaram a marchar, só que Moisés colocou o cajado nas águas, as águas se abriram. Lá com Josué, colocaram o pé na água do Rio Jordão, aí o Rio Jordão se amontoou as águas em cima, e as águas de baixo correram, e eles passaram a pé enxuto. Deus vai revelar a estratégia para você. Deus vai revelar a estratégia no particular para cada um aqui, em nome de Jesus. E além desse motivo de saber o momento de orar, o momento de agir, tem também uma orientação da parte de Deus nesta palavra, que nós precisamos ter o autocontrole diante de qualquer situação. Diante de uma situação ainda não resolvida, tem gente que entra no desespero, quer dormir para ver se passa a situação, quer se esconder no escuro, não quer falar com ninguém, quer beber, encher a cara. Não, no momento difícil, é a hora de ter o autocontrole, porque se já houve uma ordem, se já houve o comando do céu, às vezes Deus dá o comando, mas as coisas parecem que está meio nebulosa ainda. Deus deu o comando para o povo de Israel, sim ou não? Ou seja, o mar ainda estava fechado, o povo, os egípcios estavam ainda em movimento, eles entraram no mar, porque o mar se abriu. Só que nesse momento o que acontece? O inimigo entra também. E aí, e agora? Povo atrás de mim, o mar não se fecha nas costas dele, ainda preciso atravessar esse mar. Se bater o desespero naquela hora, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então naquele momento, no verso 23 que acontece isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até no meio do mar. Olha só que petulância do diabo. Deus abre a porta para você, o diabo quer entrar atrás. Deus restaura a família, o diabo quer passar pela porta, mas ele está repreendido. Você tem que orar. Nós temos que guerrear constantemente. Ah, pastor, mas Jesus já venceu, venceu. Só que se o diabo teve que fazer baixaria para sair do céu, tiver que ter guerra no céu, para expulsar Satanás com um terço, você acha que ele não vai ficar insistindo para entrar na sua casa? Então é para guerrear sempre. É para orar, é para expulsar, porque às vezes Deus abre o caminho e o diabo quer entrar atrás. O inimigo estava entrando aqui, ó, atrás daquele povo. Então nesse momento é para ter autocontrole, continuar orando e continuar avançando. E eu quero declarar que este autocontrole é caminhar mesmo que você não veja todas as respostas. É caminhar confiando no caráter de Deus. E o caráter de Deus é imutável. Oh, aleluia. Ele não pode negar a si mesmo. Nosso Deus é fiel. Confie no Senhor. Ele não vai falhar. Nunca falhou e jamais falhará. Confie na palavra dele, porque a palavra dele é imutável. Ele é o mesmo ontem, ele é hoje, será eternamente. O nome dele é Jesus. Aquele que não muda jamais, não mudará. Creia nele, confie no Senhor, estabeleça os seus caminhos nele. Confie no Senhor, espera no Senhor. E sabe, em último lugar, queridos, eu quero falar mais um entendimento, um motivo suficiente para você continuar caminhando. Sabe qual é? Cristo, o principal motivo. Repita comigo: Jesus é meu principal motivo para eu continuar avançando, caminhando, marchando, indo avante, em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Cristo é o nosso maior exemplo de motivação e de fé. Ele é o nosso maior exemplo daquele que foi até o fim e que não olhou para trás, que compreendeu a sua missão e foi obediente até a morte de cruz. Deus entregou uma missão, o Pai para o Filho, e ele, Deus encarnado, habitou aqui entre nós e cumpriu esta missão do céu. E assim como Israel foi levado para o deserto, Jesus também, logo na partida do seu ministério, para onde o Espírito Santo encaminha Jesus? Para o deserto. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto e ele foi tentado durante 40 dias. Para cada dia, representando um ano que Israel ficou no deserto. E ali, onde Israel foi desabilitado,
Jesus habilitou um caminho para nós vencermos os desertos também e alcançarmos a nossa promessa. Por isso a nossa maior motivação se chama Jesus Cristo. A nossa maior motivação é Ele que nos chamou para também irmos até o fim. Jesus venceu a tentação no deserto. Sim, venceu o diabo, venceu a traição, venceu a cruz, venceu a morte. Ele venceu tudo, para que hoje nós nele nos tornássemos mais que vencedores. Vamos seguir os passos de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. É a ordem dele. Ah, mas eu estou cansado, estou oprimido. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós temos este entendimento e seguimos a Jesus, nós conseguimos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende. É uma palavra no grego de seguir que é akolotel. Significa o quê? A ideia de continuar andando atrás sem parar, mesmo que o caminho seja difícil. É isso quando Jesus pede para nós o sigamos. Seguir Jesus não é caminhar quando está tudo claro. Agora está tudo claro, eu vou seguir Jesus. Está tudo esclarecido, vou seguir Jesus. As respostas estão claras e nítidas. Queridos, as respostas de Deus, na maioria das vezes, não são claras e nítidas. Mas o que nos compete? Seguir a Jesus, mesmo quando tudo não está claro. Continuar andando quando o caminho ainda dói. Está doendo? Continua seguindo. Não consigo andar, vai se arrastando mesmo. Não consigo me arrastar, vai rolando. Se for mais gordinho, vai rolando. Vai. Dá um jeito. Mas você vai seguir Jesus. Não vai parar. Ah, parei de seguir a Jesus, por quê? Ah, porque naquela igreja, não sei o que, foi... Peraí, não falaram comigo, foi esse irmão que morreu na cruz por você? Qual que é o nível da sua maturidade de fé cristã? Precisamos construir uma igreja madura, na fé, estabelecida em Cristo, que é a rocha. E a casa firmada na rocha, ela não cai. Amém? Ah, se desviou e está lá. Nunca foi crente, tá? Nunca foi crente. Mas se voltar, estabelecer os seus caminhos, firmar os seus pés em Jesus, mergulhar na palavra, na voz de Deus, nos comandos de Deus. Deus está mandando ir, eu vou. Deus está mandando marchar, eu vou marchar. Deus está mandando parar, eu vou parar. Deus está mandando eu orar, eu vou orar. Deus está mandando eu crescer, eu vou crescer. Deus está mandando estudar, eu vou estudar. Porque assim eu vou ter motivos para avançar. Eu quero concluir esta palavra, queridos, declarando que, sabe quem habita em nós? É Jesus. Cristo habita em nós. E nós temos promessas para conquistar nesta terra. Aquele povo tinha uma promessa. Moisés chegou falando, olha, acabou a escravidão. Você está maluco, né? Olha só o arsenal que esses caras têm. Olha só o que eles têm de chicote, de cavalo. Não tem como. Tem uma terra prometida, foi prometida para Abraão, para Isaac e para Jacó. Agora chegou a nossa vez. Acabou o tempo da escravidão. E hoje nós temos uma palavra para nos guiar também. Porque se ali havia uma palavra, sabe qual a palavra que nós temos hoje? O verbo vivo. A palavra viva que sai da boca de Deus. O próprio Jesus. Ele é o verbo vivo. Ou seja, não é hora de ficar paralisado porque estamos sendo perseguidos. O que vai te perseguir, vai te alcançar, são as bênçãos de Deus. É isso que está na palavra. Elas vão te alcançar. Então, outras situações que estão te perseguindo não podem te paralisar. E muito menos os bloqueios que estão à frente também não vão te parar em nome de Jesus. Nem o que te persegue, nem aquilo que está à sua frente. Continue avançando em nome de Jesus. Ah, mas se eu estou olhando para trás, eu estou vendo os egípcios. Os egípcios estão se aproximando. E olha, o povo olhando os egípcios se aproximando, desejar voltar para eles é o fim, hein? Tem gente que está olhando o Egito se aproximar e quer voltar para o Egito. E eu quero te dar um comando espiritual. Não se deixe encantar
aquilo que o Egito está mostrando para você, por aquilo que o mundo está mostrando para você. Olhar para trás e ver os egípcios se aproximando e desejar voltar, é se encantar por aquilo que nos feriu. E esse encantamento está sendo quebrado hoje em nome de Jesus. Ah, mas me tornou familiar. Eu era escravo, mas era bom. Eu comia a ração humana, mas era bom. Eu apanhava do meu marido, mas pelo menos eu era casada. Eu tinha marido. Não se acostume com isso, pessoal. Pastor, ora por mim. Eu estou apanhando pelo marido. Vou orar, mas vamos ligar para a polícia agora. Tem coisa que a oração vai resolver, outra coisa tem que... E aí você está vivendo situações porque foram ficando familiares. Tem gente que já nasceu no meio familiar, de violência, num contexto de xingamento, num contexto de violência doméstica. Começa a crescer, aquele ambiente ficou familiar para esta pessoa. E ela se acostuma, começa a procurar homens ou mulheres que vão promover aquele mesmo cenário que ela tinha quando era criança. Está quebrado esse condicionamento do inferno em nome de Jesus. Ah, mas era familiar. Eu nunca estudei. Para que eu vou estudar agora? Vivi a minha vida toda. Quebra com isso, gente. Quebra com essas marcas do Egito. Mas o mar está adiante, eu prefiro voltar para o Egito. Não, vai para o mar. Vai para frente. Não se conforme com este cenário, porque o mar está na frente para ser atravessado. Os obstáculos, as situações, os problemas, os desafios estão à frente e precisam ser atravessados, porque há uma ordem que sai da boca de Deus. Uma ordem que está sendo da boca de Deus, que está falando para você hoje. Mesmo que o mar esteja à frente, mesmo que o inimigo pode estar atrás, mas a ordem continua a mesma. Marche. Siga avante. Não pare. Porque é tempo de avançar. O ano só começou, já vamos começar acelerado e não vamos olhar para trás. Amém? Vamos ter a nossa semana profética todos os dias, vou estar aqui, pode acreditar. Em nome de Jesus, porque é uma palavra, Cristo, já falei, é o verbo vivo, a palavra encarnada. Cristo, Ele é libertador. Se eu me envolvo com Ele, se eu me envolvo com esta palavra, eu sou liberto para seguir adiante. Ele vai te libertar, Ele vai nos libertar e nós vamos seguir adiante, viver a vida plena que Deus preparou para nós. É isso que Cristo tem para mim e para você hoje. Um tempo de liberdade, um tempo de libertação, um tempo de caminho aberto, porta aberta, mar aberto, mesmo que o deserto esteja à frente. Olha, talvez você vai reclamar, mas Deus vai te tratar também nesta área, e você vai abrir a boca e vai glorificar a Deus, porque tem promessa de Deus para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos romper os limites nesta noite, porque é uma ordem para nós avançarmos. Glória a Deus, feche os teus olhos, aleluia. Oh Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem revelado esta palavra poderosa. O verbo vivo que desceu do céu. A mesma palavra que se manifestou em Gênesis 1, haja luz. Este verbo, esta palavra habitou entre nós, e esta palavra está aqui hoje, nos ordenando para seguirmos adiante. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fala em cada coração. Eu não sei o que fez algumas pessoas aqui se tornarem paralisadas. Eu não sei o que aconteceu com alguns que se tornaram familiares, se familiarizaram com o Egito, com a dor do Egito, lhes tornou comum, e eles não conseguem perceber que isso está fazendo mal. Traz, ó Pai, esta revelação nesta noite, liberta nossa mente de toda a marca da escravidão, e permita-nos avançar com poder, com fé e grande glória, em nome de Jesus. Se esta palavra falou com você, eu quero que você, como um sinal, uma resposta a essa palavra, fique em pé no seu lugar, e nós estaremos orando, os pastores estarão orando nas cadeiras, dessas pessoas que estão ficando em pé, e vai orar por você, vai orar com você, presbíteros também,
Aleluia. E nós vamos profetizar um tempo de avanço. Pastor, se quiser orar no meio do povo, pode orar no meio do povo. De Cristo, estenda a mão para frente agora. O Espírito de Deus está aqui. Muita gente que estava paralisada vai voltar a andar, vai voltar a correr. Não vai se importar com o deserto, porque vai ter fonte. Sabe por quê? Porque Jesus está com você. Nós sem Ele não somos nada. Mas como acabamos de cantar, o que seria de mim sem ti, Jesus? Ele te faz andar, te faz viver novamente na presença dEle. Canta lá, meu Deus, com o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, sobre a tua herança. Você não está sozinho, você não vai voltar para trás, você não vai voltar para o Egito. A ordem é andar, 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 porque Ele está com a gente, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vai debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, dê um forte aplauso a Jesus, aplauda Ele. Quarta-feira, semana profética.